33. Fazenda Várzea do Inhanduí, Campanha e Birocai. Tem para venda todos só são miúdos e carneiros propriedade. Bom dia, comunidade alegretense da cidade do Campo. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete, no Alegrete região. Bom dia, amigo Hélio Alves, o homem mais romântico desse Alegrete. De tarde, vocês vão saber por quê. Bom dia, meu amigo Coronel Castro. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia aos nossos queridos ouvintes do programa Crônicas do Alegrete. Bom dia ao Hélio Alves. Ele iniciou o Campeonato Gaúcho com 2 vitórias. E um empate, né? Mas tinha que empatar, né? Mas tá bom, vai reagir o Grêmio esse ano. Esse ano vai. Então, um dia quente, né, Alexandre? Mais um dia quente. Não tão quente como aqueles, né, que tinham provocado uma série de infaustos aí no campo, incêndios. Eu fiquei sabendo que o produtor rural no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil inteiro, perdeu boa parte ou quase toda a lavoura de trigo, né? Quem plantou trigo, infelizmente, com a falta de chuva, se perdeu quase tudo. A minha mãe foi de avião de Alegrete para Porto Alegre, e ela falou que passou em Rosário e ficou assustada com o Rio Santa Maria. Secou. Só tá um filetinho d'água. Não sei se essas últimas chuvas aí vão ajudar a minimizar um pouco esse quadro. O que tu acha? Hoje, Alegrete deu uma minimizada com essas chuvas, não são o suficiente ainda, mas com relação a secas e queimadas, minimizam, porque eu estive falando com a veterinária Thaís Lopa e da pessoal das produtoras rurais, com a Carmen, que está assumindo, aqui nossos parabéns para ela, que está conduzindo esse belo trabalho, a qual nossa saudosa professora Vânia fazia parte, era uma grande liderança nesse grupo das produtoras rurais. E elas estão muito preocupadas, fizeram um trabalho junto com o Sindicato Rural belíssimo. Encaminhou o deputado Sanderson, ele pessoalmente levou a ministra Tereza Cristina, ainda não obteve um retorno, mas já está nas mãos dela, ouvindo do próprio deputado a situação que a Alegrete vem enfrentando. E essa semana ainda a Thaís estava dizendo que os aviões estavam lá próximos à propriedade dela, ela estava envolvida tentando conter as queimadas, estavam puxando água da barragem dela. Então é uma situação preocupante, isso não é a primeira vez que o município enfrenta. Então agora a gente tem que partir para um grande projeto preventivo, né, que a gente possa trabalhar a defesa civil, os bombeiros, o exército, enfim, todos de forma coordenada, todo mundo sabendo o que precisa e deve ser feito. A gente viu o desabafo do Camargo também, da aviação, que passaram por diversos problemas exatamente pela falta de organização, pelo município não ter ainda um plano de prevenção de incêndio ou de combate a incêndio no interior do município. A gente mora em um município em extensão de terra, as estradas não estão lá essas coisas, então imagina um caminhão carregado de água fazendo 80 km para atacar um incêndio e ter que voltar para pegar água. Isso é um absurdo. Nós pretendemos levar esse projeto junto ao deputado Sanderson para ele capitanear e nós conseguirmos recursos oriundos da bancada gaúcha, que tem condições de aportar no mínimo 8, 10 milhões aí, para que a gente possa fazer barragens, açudes, poços artesianos no interior do município e resolver essa situação. A gente agora, a passo de formiga, tentando levar água para as pessoas beberem, imagina para conter incêndio. Mas, infelizmente, isso vai dar uma boa prejudicada no agronegócio, tanto no gado como na planta, né? No ovelha, enfim, porque essa seca realmente assolou de uma forma que muitos anos não se via aqui em Alegrete, né, Coronel? É verdade, essa situação ela poderia ser atípica, mas não é, porque é uma coisa que a cada períodos, né, isso costuma ocorrer de forma mais intensa. Esse ano que passou, segundo me falaram, é o fenômeno Laninha, né? Que muito provoca essas temperaturas. Ela pode provocar temperaturas elevadas
e também escassez de chuvas. Alexandre, eu queria também, neste momento, fazer uma referência toda especial aos nossos amigos caminhoneiros do Alegrete, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, que nos escutam, né? Escutam o nosso programa, e manifestar também o meu pesar pelo falecimento de um irmão caminhoneiro devido a um acidente aqui esta semana, e o caminhão tombou, né? E ficou tombado por 2 dias, ninguém sabia onde é que estava o companheiro, e infelizmente ele foi localizado nas ferragens, já estava sem vida. E cumprimentar mais uma vez o Coronel Wilson, comandante do 10º Belog, que com sua equipe ajudou a guinchar o caminhão, né? Porque o Belog tem viaturas guincho, né, especiais, capazes de fazer esse trabalho. Não? Então o Exército mais uma vez apoiando e manifestar aqui o nosso pesar e me solidarizar com a família, né? Por essa perda irreparável. O Exército está sempre presente nesses momentos, embora muitos não reconheçam o valor do Exército, né? Mas a gente sabe, pelo que eu ouvi nas mídias aí, teve um problema com a empresa lá, licitação de guincho, enfim. No fim, acabou que o Exército acabou atendendo lá para minimizar um pouco a dor dessa família que sabe que está seu ente querido ali no meio das ferragens, não tem mais o que fazer, mas a gente sofre enquanto não é chegado o momento de enterrar o seu ente querido. Esse negócio do Exército, só para fazer uma colocação rapidinho. Olha que existe uma crítica muito forte da presença de muitos militares no governo Bolsonaro, mas vou fazer só uma colocação rápida aqui. Diz que ao todo tinham 6 mil militares em todos os escalões do governo. Acredito que não seja tudo isso. Mas eu conheço muitos companheiros de reconhecida competência que estão trabalhando no governo. Vamos lá, 3 anos sem corrupção. 3 anos sem corrupção. Nunca se entregou tanta obra na história do país, como nesses 3 anos de governo, certo? E a barragem de Bagé aqui, né? Que desde que eu sou criança falta água, ali o presidente botou o exército lá, a barragem está quase pronta. Sim, rodovias da Amazônia que estavam abandonadas, transposição do São Francisco, enfim, se fosse elencar aqui, precisaríamos de algumas horas de programa, né? E interessante também que o caixa do governo azul, as estatais saneadas, não é aquela roubalheira de governos anteriores, as estatais estão lá, saúde financeira, e os militares estão no meio. Eu não sei se os militares têm ali uma influência tão decisiva, né, nesses números, né, digamos assim, nesses resultados, mas a presença, no mínimo a presença dos militares do governo, ele deu mais credibilidade e mais austeridade à gestão. Essa é a minha maneira de ver, viu, Alexandre? Pois é, Coronel, já que eu trouxe para nós aí a questão dos militares, vai aqui também a gente comentar uma situação recente. Como a gente sabe, o efeito dia 7 de setembro, ocorreram algumas questões em Brasília. Entre elas, que o Exército iria fiscalizar de perto as eleições, as questões das urnas, enfim. Faz mais de 30 dias que o Exército fez alguns questionamentos sobre a violabilidade das urnas, a questão de hacker, várias situações em que eles apontaram e solicitaram resposta. Até hoje, o ministro Barroso não providenciou essas respostas ao Exército. E é assim que a gente diz, é assim que o ministro Barroso quer que a gente confie na questão das urnas eletrônicas. Toda vez em que é confrontado algum problema, eles se fazem de cego ou fazem como ocorreu no inquérito da Polícia Federal da invasão pelos hackers no sistema eleitoral. Agora estão querendo responsabilizar o deputado Felipe Barros e o presidente por terem vazado informações sigilosas. Por que a população não pode saber que um hacker entrou dentro do Tribunal Superior Eleitoral? Por que a gente não pode saber que o hacker andou com os códigos-fontes lá Por que a população não tem esse direito de ficar sabendo? E outra questão, o próprio delegado que estava investigando falou que foi colocado sigilo após o presidente divulgar na live dele a questão toda que foi levada naquele momento. Então, são tantas coisas obscuras, põe nuvem de fumaça no meio, não jogam as claras, sabe? O STF hoje é uma caixa preta, pior que a do BNDES.
E aí agora vem o Barroso, tão satisfeito com a eleição de um socialista em Portugal, que esqueceu que lá o voto é em papel. E aí elogiou o sistema eleitoral de Portugal, achando de certo que Portugal usava as urnas eletrônicas dele, mas não, lá o voto é até papel, ainda é antigo, e ele elogiou. Agora aqui sequer ele queria o voto impresso, que a pessoa não vai nem olhar, só vai confirmar que votou no fulano e que o papelzinho caiu dentro da urna. Então são situações, e aqui eu já vou puxar um gancho, né, Coronel Castro, para dizer assim, ó, agora de seguidinha nós vamos comentar o efeito André Mendonça no STF. As coisas já começaram a voltar a bateção de boca, né? Ou voltar ao confronto, o enfrentamento dentro do STF, porque até então isso acontecia só por briga de vaidades entre o Barroso, entre o Gilmar Mendes, uma discussãozinha entre eles ali, mas é mais por ego do que qualquer outra coisa. Mas agora o debate está partindo para a questão das ideias, para questões de mérito, as questões de direito. O nosso ouvinte, claro, nosso programa é voltado à família conservadora, é a voz da direita no Alegrete e região, por que não dizer no Brasil, viu, doutor Machado? Porque nós não temos muita representação da direita ainda, em termos de programa de rádio, até porque hoje, qualquer assunto relacionado à direita, os vídeos são constantemente derrubados nas mídias sociais, isso é uma vergonha. Mas observe bem, só tem uma alternativa hoje, meu querido, é reeleger o presidente Bolsonaro. Ele entrando, e a PEC da Bengala sendo aprovada, nós vamos tirar aí, quanto? 5, mais 5, né? 4 ou 5 agora. 4 ou 5 vão sair. Aí o STF de 11 vai ter 7 pessoas voltadas para os interesses do povo, da família, pessoas com consciência religiosa, pessoas com valores, com ética, com moral. Não é essa turma que aí está. E dispensa apresentações, esses atuais, essa grande maioria dos atuais, né, ministros do STF. Então nós temos que eleger Bolsonaro e para modificar esse STF, porque enquanto tiver esse corpo de ministros lá, não será possível governar o Brasil. Infelizmente, quem governa o Brasil hoje é o STF. Isso é uma situação esdrúxula, completamente atípica, mas enfim. O povo brasileiro tem que ter que abrir os olhos. Olha, povo brasileiro, acorda, pelo amor de Deus. Vamos despertar, povo brasileiro. Acorda, Brasil. Acorda, gigante. Coronel Castro, como eu estava falando aqui, a questão do André Mendonça, pasmem os senhores. Ontem ocorreu um grande debate no STF, porque o Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação para regrar a ação da polícia nos morros do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eles estavam pedindo... É um desejo muito antigo do Marcelo Freixo, que hoje está lá. É um desejo muito antigo deles isso aí. E uma das coisas que eles pediam é para que houvesse o uso ponderado da força. Como se a polícia tivesse mais armamento do que os bandidos que estão lá no morro, do que os traficantes que estão lá. Ao que me consta, só o Exército tem .50. Não, os bandidos também têm. Pois é. Eu sou carioca, eu conheço meus Não, mas irmãos. pelo que eu sei, só o Exército tem .50. Exército, Marinha Aeronáutica, né? A polícia civil, quem realmente seguidamente sobe ao morro, não tem. E os bandidos jogam de .50 de lá para cá. E aí eles querem dizer que, na verdade, fazer ações para que a polícia do Rio de Janeiro mate menos. Não é uma ação para que os bandidos matem menos. É uma ação para que a polícia mate menos. Então a gente vê. E aí, obviamente, que o ministro André Mendonça se insurgiu contra isso. Ele é pela família, ele é pelo cidadão de bem, ele não está lá para defender bandido. E já avançaram os cães em cima dele, faquinhas. Então, cuidados, muitos não. Agora tu imaginas como teve várias ações de sucesso, onde vários bandidos foram presos, aí agora querem conter, não, parece um pouquinho. Vai ver que de repente, como o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, era advogado dessas facções criminosas, hoje ele está querendo defender os seus no STF. Porque lá no Rio o que acontece? É uma situação muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. Eu sou lá do Rio, conheço bem, eu fiz operação em morro, sabe? Quando eu servia no Rio,
do Exército, eu sou militar do Exército, da reserva. E o que acontece? O pessoal, agora travestido de PSB, né? Muitos do pessoal foram para o PSB, e na verdade toda essa ação é um disfarce, eles querem acabar com a Polícia Militar. Eles têm um projeto para acabar, porque isso está dentro daquele escopo, né? Daquele estratagema de destruição das instituições, para a implantação do comunismo. Então passa por esse, entre outras coisas, pela destruição, pela implantação do caos, da desordem completa, e isso, lógico, passa invariavelmente pelo enfraquecimento das forças policiais. É isso que está ocorrendo. Eu queria fazer uma alusão toda especial à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque a Polícia Militar é muito corrupta. Tem casos de corrupção, mas a grande maioria são policiais honestos e valorosos. E vou dizer uma coisa para você, Alexandre. São os policiais mais corajosos que eu já vi. Que combateu o tráfico do Rio de baixo para cima. Você está subindo um morro, o bandido está numa situação de comandamento do terreno, numa posição de tiro favorável, tem uma visão muito melhor, e os policiais sobem, combatem, fazem o que podem, sobem de carro blindado, o famoso caveirão. Então a situação do Rio é muito complicada, não há nada parecido no país, no mundo, em termos assim de segurança pública, né? A força que tem o crime no Rio de Janeiro. E esse pessoal da esquerda, eles querem destruir completamente as forças policiais, porque e jogam a população, principalmente das comunidades, contra a polícia. Porque, lógico, a polícia entra na favela. O que acontece? Para quem não sabe, os bandidos abrem fogo, não querem saber. Por isso que elas entram de carro blindado. Aí a polícia tem que reagir, ou vai morrer, ou vai embora. Ela tem que reagir à altura. E a favela não é uma cidade, um bairro planejado, é construções irregulares de todo tipo, não obedece a nenhum tipo de geometria, de formato regular. Então qualquer troca de tiro vai pegar em barracos, em pessoas, infelizmente. Tá? Agora, ninguém fala que quem provoca todos esses confrontos sempre são os bandidos, não é a polícia. Tá? A polícia está ali cumprindo o seu papel, ela recebe um chamado, ou tem uma operação, ela tem que entrar. Aí o bandido abre fogo. E pior do que isso, Alexandre, isso aí eu morei no Rio muitos anos, eu posso dizer. O bandido, quando está em desvantagem, ele atira na população, para dizer que foi a polícia. E para destruir, para distrair, para obrigar a polícia a socorrer o cidadão. Ele está passando na viela atirando, aí ele vê a polícia, ele olha o cidadão, atira no cidadão. Para obrigar a polícia a socorrer. Eles são desse tipo. Essas pessoas boazinhas, esses bandidos, né? Que o pessoal defende, que o PSB defende, que o PT defende, são essas pessoas. Tudo bem, são cidadãos, são irmãos nossos que se desviarem em algum momento da senda do bem, mas no momento que você entra num confronto, aquilo é guerra, infelizmente, minha gente, é guerra. É como se fosse uma guerra, num teatro de operações aí, em qualquer lugar do mundo, é uma guerra, como outra qualquer. Tá? E o armamento empregado, como tu bem disse, é armamento pesado, armamento de guerra. Armamento, em boa parte dele, ou quase todo, de uso exclusivo das Forças Armadas. Pois é, e aí é isso que a gente diz, que o senhor e a senhora, as pessoas de bem que nos ouvem, devem fazer esse parâmetro. Vocês estão do lado do bandido ou do lado da polícia? A gente precisa, essas eleições vão definir exatamente isso. E a gente sabe que isso é é algo planejado, né? Como o coronel mesmo falou, a questão de enfraquecer a polícia, mas também ele não tem nenhum interesse que deixe de circular drogas no Brasil. Porque exatamente é assim que eles enfraquecem os jovens para conseguir tudo o que querem. A narcocultura. Exatamente. Então, seguidamente vem algum projeto de lei lá tentando legalizar as drogas, tentando diminuir a pena por tráfico. Isso é coisa comum, quase todo ano militantes, deputados da esquerda tentam fazer essas questões, que isso tudo faz parte de uma estratégia que eu sempre digo que quem quiser ver o que está acontecendo no Brasil, vejam os 10 mandamentos de Lenin, que há muito tempo atrás eles já pregavam dessa forma e não mudaram o modus operandi até esse momento. Mas, Coronel Cássio, tem um tema muito interessante aqui, que eu acho que é importante de nós abordar, e para que as pessoas analisem a situação. Ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro fez um excelente trabalho, não estou aqui para questionar a questão da Lava Jato. Foi feito algo que a gente, particularmente, há muitos anos não via, que é prender
colarinhos brancos, político, presidente, ex-presidente, ministro. Bom, os presidentes do PT, eu acho que todos foram presos, tesoureiros, ministros, vários foram parar na cadeia. Isso é uma situação em que a gente jamais vai deixar de elogiar. Mas aí vem aquela história antiga, por exemplo, o PSDB é oriundo do MDB. E o MDB era um partido de esquerda, que era Arena e MDB. Nas situações todas que o PSDB esteve envolvido, ou o MDB, o juiz Sérgio Moro teve mão leve. Ou seja, o pai dele, como um dos fundadores do PSDB, ele tinha uma certa amizade com Fernando Henrique, com Aécio Neves, com a cúpula do PSDB, que a gente sabe que o mensalão mineiro nunca teve as mesmas situações, bem como os casos de corrupção de São Paulo não teve o mesmo tratamento. Só que agora, pasmem os senhores, que eu acho que o ministro achou que, o ex-juiz achou que ele, como o arauto da justiça, estava seguro que nada contra ele poderia ser feito. Acima do bem e do mal. E aí a gente vê, o presidente Bolsonaro, já desde quando ele era deputado, porque ele era muito combativo, ele sempre teve a vida virada do avesso para tentar localizar alguma coisa errada. E não conseguiu até hoje. Até hoje não apareceu nada. Até hoje. Vejam os senhores que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro e ex-juiz, conseguiu um empreguinho no escritório de advocacia de uma empresa lá nos Estados Unidos, uma empresa de advogados lá, e ganhou uma bagatelazinha de 3,6 milhões de reais em um ano. Esse escritório ao qual o juiz Sérgio Moro prestava serviço atendia na sua carta de clientes as empresas envolvidas na Lava Jato, entre elas a Odebrecht. O TCU apontou esses ganhos e aí, como o dinheiro veio da iniciativa privada, o TCU não teve muito o que fazer e arquivou, mas agora está questionando o fato do recolhimento dos impostos desse dinheiro havido nos Estados Unidos. Só que os procuradores federais não se deram por satisfeitos e querem investigar sim a origem do dinheiro, porque nada mais justo. Como é que o juiz que estava julgando os casos da Lava Jato, por exemplo, da empresa Odebrecht, sai, abandona a toga e aí logo um ano e pouco depois vai prestar serviço, vai dar informações. Ele tem informações privilegiadas dos autos. Exatamente. Informações privilegiadas. Ele é extremamente suspeito. Por quê? Porque ele vai dizer que ninguém vai pagar 3 milhões e meio em um ano para ele dizer o óbvio. Não, tu vai no Código Civil, não. Ele vai dizer aonde ele deixou o fio para que eles possam puxar e defender as empresas. Para isso, ganhou 3 milhões e meio de reais em um ano. Mais de 300 mil por mês. E ainda na prestação de contas que ele quis fazer lá, ele disse que não foram 300 e poucos mil por mês de honorário, porque 800 milhões, desculpa. Bônus, né? Porque 805 mil, se não me falha a memória, foi bônus pelos bons serviços prestados. Ou seja, ele foi bonificado com 805 mil. Que informação é essa que ele deu, hein, Coronel? Não, o que acontece é o seguinte, eu vou deixar duas coisas bem claras. Eu não sou contra as pessoas ganharem bem. Eu acho que o ex-ministro Moro, ele é uma pessoa que demonstrou competência. Eu acho que se a empresa lá quer pagar uns 300 mil por mês para ele, que pague. Enfim, não tem nada contra isso. Se vocês acham que o preço dele é esse, que ele é um profissional gabaritado, que paga os 300 mil. O que eu chamo é o seguinte: se a empresa, o escritório de advocacia, defende grandes empresas que estão movendo Lava Jato, e tem no seu corpo de advogados
um advogado que foi um juiz, que julgou as ações contra aquelas empresas. Mas peraí, cara, alguém aqui é idiota? Estou querendo me chamar de idiota? Estou querendo chamar o povo brasileiro de idiota? Então quer dizer que ela não ia se valer das informações desse advogado? Que ela paga 300 mil por mês? Não, uma questão ética, Sérgio Moro. Você fica longe da sala do fulano de tal que está tratando do caso da Odebrecht. Ninguém é idiota, pô. Estão botando na testa do cidadão brasileiro, idiota. Eu já estou cansado disso. O Bolsonaro investigaram ele todo ano de campanha, 2018, não acharam nada. Investigaram os 3 anos de governo, não acharam nada. E olha que o Bolsonaro, a mídia inteira, a oposição, todo mundo querendo achar alguma coisa, não acharam. Se tivesse alguma coisa, tinha vindo à tona. Porque o interesse era derrubá-lo, sempre foi. O Moro, com 2 meses que ganhou sua candidatura aí, já está sob suspeição. E não é pouca suspeição, não. Eu não estou aqui jogando fora todo o mérito do trabalho desenvolvido pelo ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né? E sua equipe lá de Curitiba, na Operação Lava Jato, tá? Que teve a sua importância. Embora os alvos tenham sido muito selecionados, né? Realmente ela se voltou contra o PT, ela prestou um serviço à humanidade, não só ao país, eu tenho pedido que o Lula concorresse, mas por sua vez, eu entendo que o juiz Sérgio Moro hoje, para mim, é uma figura parcial, viu, Alexandre? Você que é advogado, eu acho que ele é uma pessoa parcial. Isso é o pior adjetivo que uma pessoa da justiça possa ter, né? Que ele seja parcial. A gente vê hoje que o partido ao qual o ministro Sérgio Moro foi, tem como grande líder o senador que foi candidato a presidente, não esqueci o nome dele agora, Álvaro Dias, oriundo do PSDB. Então, a verdade é que a gente percebe que era um juiz político, fantasiado de um juiz técnico que intencionalmente vinha conduzindo essa situação. Então a gente, só para o pessoal ver, 13 milhões e meio de reais, e qual foi o argumento do juiz? Eu não deixei de ser classe média, eu não mudei de classe com o que eu recebi, eu continuo sendo classe média. Só que, para a gente ver aí 3 milhões e meio de reais, são prêmios considerados milionários que as emissoras de TV dão aí para esses reality shows aí. Ele ganhou 2 vezes sozinho esse reality show, com esse salário que ele está ganhando lá. E a gente sabe que isso nesse ramo é um pouco desproporcional. Se ele tivesse ganho 50 mil, 80 mil por mês, talvez ainda tivesse dentro, porque também ele não tem uma empresa, né? Não são vários profissionais que estão fazendo, é ele. Ou seja, eu acho que esse salário é muito direcionado à figura dele, né? Tipo assim, você é importante para nós. Né? Gente, ninguém aqui é otário, pô. Vamos falar português bem claro? Alguém tem cara de otário? O cara está na empresa de advocacia, ele foi juiz dos casos, de que processou as empresas, conhece os autos de cabo a rabo, cada detalhe. E ele agora é advogado do outro lado, mas que negócio é esse? O brasileiro, como dizia o nosso senador Marco Rogério, né? Vai ver no Brasil. Então a gente percebe que nem tudo que reluz é ouro, né, gente? E a imagem do... Nem tudo que reluz é Moro. Também. Então a gente tem que ficar atento a esses fatos, porque daqui a um pouco... e ainda ele quer agora que chamem ele de centro agora, não é mais também de direita. Ele está querendo conter o uso de armas, isso ele também já falou nos seus pronunciamentos, e ele não gosta que chame ele de um homem de direita, de um homem conservador, ele quer ser chamado como um político de centro. E que ele está disposto, nos municípios, nos estados, a conversar com todos os partidos. Isso ele já deixou bem claro. Ou seja, ele não quer conversa com o Lula a nível federal. Mas a nível, se o PT tiver no gosto, no agrado dele a nível estadual e a nível municipal, ele não cogita, não descarta a possibilidade de eles coligarem com partidos de esquerda. E ele não é o candidato do sistema, viu, Alexandre? Ele está cooptado por essa agenda globalista também, isso está na cara, né? Todos eles estão. Mas até agora eu estou muito curioso para saber quem vai ser o candidato oficial do sistema. Parece que o Lula está muito queimado, né? E o Moro apareceu como alternativa, a candidatura dele também não decolou. Viu, Alexandre? Eu queria mandar um abraço todo especial ao Coronel Wilson, comandante do 10º Belório, está na escuta, está conosco.
uma figura valorosa. O Exército Brasileiro, representado pelo Belog, prestou muito apoio nos últimos meses, né, ao município, tanto no transporte de água para as comunidades que estavam enfrentando uma seca muito forte, no combate aos incêndios, atendendo a ocorrências como essa do resgate do nosso caminhoneiro que faleceu. Então, um grande abraço ao Coronel Wilson e a todos os integrantes da Guarnição Militar Federal do Alegrete. Bom, um grande abraço a todos, um bom sábado, um abençoado domingo e que continuemos nós aqui batalhando pelo conservadorismo alegretense. Um abraço a todos. Do Bairro Chão para tudo de Alegrete AM. No Face, no YouTube ou nos 590. Você ouve Rádio de Alegrete, a rádio que é Rapaz, esse é o do apaixonada humor, por esse você.